A Banca CESP é a banca do seu concurso e eu vou ajudar você a dominar esta banca. Você vai acertar todas as questões da banca. Eu sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa deste nosso canal. E eu espero que você já chegue aqui, ó, sentando o dedo no like, deixando aquela curtida para o professor Lucas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e faça um comentário. E é mais importante ainda que você comente para mim se este tipo de vídeo que eu estou trazendo para você faz sentido na sua vida. Se você quer ter mais aulas aqui no nosso canal da Banca CESP, tá bom? Vamos ao que interessa? Vamos ao nosso estudo? De olho na tela. Questão 1. O sujeito da forma verbal parou é fábrica? Bom, vou fazer uma questão de sujeito. Primeira coisa é olhar para o verbo. Eu olho para o verbo e procuro o seu sujeito. Então olha aqui, lê o texto. Quando estava com 7 anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou e a molecada correu até nós. Olhe para o verbo parar. O que é que parou? O futebol ininterrupto que jogávamos. O futebol é que parou. O examinador disse que seria concordância com fábrica. Não, o item aqui é um item que está errado, tá? Não concorda com fábrica. E outra coisa, tá vendo que fábrica aqui, ó, da fábrica, você tem que deixar anotado aqui a observação importante. Esse item 1 é um item errado, vamos deixar a observação aqui importante. Esse meu outro tá aparecendo um quê? Peraí. Observação importante. O núcleo do sujeito, jamais, em hipótese alguma, poderá ser preposicionado. Em hipótese alguma, você pode preposicionar núcleo do sujeito. Presta atenção. O núcleo do meu sujeito não pode vir preposicionar, não pode ter uma preposição. Lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado, tá bom? Então esse item 1 aí é um item que está errado. Vamos ao item 2. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal comia poderia ser flexionada no plural? Olha lá o texto. Porque a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito. Quem é que comia? A maior parte das pessoas. Esse meu sujeito, ele é um sujeito aqui, nós chamamos de sujeito partitivo. E quando eu tenho um sujeito partitivo, eu posso concordar com a palavra parte, dizendo que a maior parte comia, ou posso concordar com pessoas. A maior parte das pessoas comiam. As duas redações aqui, ó, estão corretas, tá? Isso acontece quando você tem ali um chamado sujeito partitivo. Por exemplo, aqui, ó. A maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros desconfia, ou a maioria dos brasileiros desconfiam dos políticos. E aí? Quem é que desconfia? A maioria dos brasileiros. Esse é o meu sujeito. E aqui é um sujeito partitivo. A maioria, eu posso dizer que a maioria desconfia, ó. A maioria desconfia. Ou eu posso dizer que a maioria dos brasileiros desconfiam.
As duas construções estão corretas aí. Tá? Então, sempre que você tiver um sujeito que indica uma parte, pode ser maioria, minoria, pode ser uma fração, um terço, um quarto, um quinto, metade. Ó. Metade das pessoas. Né? Então, entra como sujeito partitivo aí também. Tá? A questão número 2 é uma questão que está perfeita, correta. Posso tanto usar no singular quanto no plural, concordando com pessoas. Questão 3. A forma verbal havia, e não havia mais dúvidas, poderia ser corretamente substituída por existia? Olha o texto. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. E aí? Aqui, ó, vamos escrever o texto aqui, só porque ficou meio cortado ali. Então vou colocar bem aqui. Ó. Não havia mais dúvidas. É o verbo haver, sentido de existir. É um sujeito aqui inexistente. Aí tem que dominar a regra, né? Encontrou o verbo haver. O verbo haver, utilizado no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, o verbo haver é verbo impessoal. Aí fica obrigatoriamente no singular. E ele é sempre VTD. Não havia o quê? Não havia o quê? O verbo haver aqui, ó. É um verbo transitivo direto, mais dúvidas, objeto direto. Não havia o quê? Agora, a proposta é substituir o meu verbo haver pelo verbo existir. Como é que ficaria a minha redação aqui dentro? Não existia mais dúvidas? E aí? Só que esse não ficou legal. Dúvidas? Assim? Olha o que acontece aqui dentro, turma. Tem aqui o meu verbo existir. Aí, o verbo existir ele é um verbo pessoal. Você vai substituir ali o verbo haver pelo verbo existir. O que era objeto direto vai virar sujeito. E aí o verbo existir aqui é verbo intransitivo. Então o certo é não existiam mais dúvidas. Olha a concordância, turma. Se o meu sujeito é um sujeito que está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Não existiam mais dúvidas. E aí ele propôs existia no singular, que fez o item ser um item errado. Tá? Quando você substitui o verbo haver pelo verbo existir, aí você tem que ficar atento à concordância. Olha só a questão 4. Forma verbal A poderia ser substituída por existe, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, já que ambas são sinônimas. Vamos ver se dá para trocar o A pelo existe. Ó. Há também cursos semipresenciais, é o verbo haver. Esse verbo haver, no sentido de existir, sujeito inexistente. O verbo aqui é um verbo transitivo direto, porque há e há, ele é sempre VTD, né? Há alguma coisa. Há o quê? Cursos semipresenciais, objeto direto. Ó. Há e há o quê? Cursos semipresenciais, objeto direto. Vou substituir o meu objeto direto, ou melhor, o meu verbo haver, pelo verbo existir. Como é que vai ficar? Existe cursos semipresenciais? E aí, turma? O que aconteceu agora? Presta atenção, o sentido aqui não vai mudar. O sentido permanece inalterado. Mas quando eu troco o verbo haver pelo verbo existir, aí eu tenho que ficar atento à concordância. Ó. O que é que existe? Cursos semipresenciais. Então, cursos semipresenciais aqui é o meu sujeito. Cursos semipresenciais existem. O verbo existir aqui é verbo intransitivo. Cursos semipresenciais é que existem. Tá vendo? Então, substituir o verbo haver pelo verbo existir, tenho que ficar atento à concordância. Bom, então essa questão aqui, errada, porque ele propôs existe. Teria que ser existe, porque poderia sem prejuízo. Não. Teria que ser existe. Existem, no caso, né? Questão 5. A correção gramatical e as informações originais do texto
são mantidas, ó, são mantidas, com a substituição de existiam por haviam. Isso aqui está mais fácil, né? Vou trocar o existiam por haviam. O verbo haver, no sentido de existir, tem que ficar no singular. Pronto, não vai mantida. Olha só, o que é que existiam? Os cargos de procurador do desfeito da coroa e do procurador da fazenda. Esses cargos existiam. O verbo existir é verbo intransitivo. Vou substituir o verbo existir aí pelo verbo haver. Como é que vai ficar o texto? No singular. Havia. Havia no singular. Havia os cargos. Tá? Porque aqui ó, você tem o verbo haver. O meu sujeito é um sujeito inexistente. O verbo aqui é transitivo direto. Havia alguma coisa. Havia o quê? Os cargos. Objeto direto. Tá bom? Havia alguma coisa. Havia os cargos, objeto direto. Legal. Vamos lá. Questão 6. Em não se persegue, a partícula C está empregada como um recurso para indeterminar o sujeito? Aí, turma, eu vou só relembrar com você aqui, só caçar um slide em branco aqui, porque é o seguinte, vamos relembrar o uso do vocábulo se, tá? Que é um assunto importante aí, é um assunto que cai em prova, tá? Então a gente tem que dominar esse uso aí. Só deixar aqui os slides em branco aqui, prontos para serem usados. Legal, bora lá, vem cá. Antes de fazer a questão, você tem ali um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E você acrescenta o vocábulo se junto a ele. O que acontece? Aquilo que era objeto direto, presta atenção, acrescentou sim, junto a um verbo transitivo direto, o que era objeto direto vai passar a ser um sujeito. E esse sim vai ser chamado de PA, vai ser chamado de partícula apassivadora. Tá? Acrescentou o vocábulo se junto a um verbo transitivo direto ou direto e indireto, basta ter o direto, para que o objeto direto venha a se tornar sujeito. E se você tiver aqui um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, e você acrescenta o vocábulo se, aí esse se aqui, ó, nós chamamos esse se de índice de indeterminação do sujeito. Aí claramente o meu sujeito aqui, ó, é um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E o meu verbo, segundo a regra, meu verbo ele precisa permanecer na terceira pessoa do singular. É a regra, tá? Meu verbo ele precisa permanecer na terceira pessoa do singular. Vamos ao exemplo. Vou usar um exemplo mais clássico aqui, ó. Alugam-se salas. Olha o verbo alugar. Quem é que aluga, professor? Alguém. Quem aluga, aluga alguma coisa. Quem aluga, aluga o quê? O verbo aqui é um verbo transitivo direto. Alugar o quê? Salas vai ser o meu objeto direto. Quando você acrescenta o vocábulo se junto a esse verbo transitivo direto, automaticamente eu habilito o objeto direto a se tornar sujeito e esse se vai ser chamado de PA, vai ser chamado de partícula passivadora. Porque nós temos a ideia de que salas são alugadas. Alugam-se salas, quer dizer que salas são alugadas, tá bom? Compare quando eu digo aqui, ó. Precisa-se de ajuda. Olha, vai precisar. Quem é que precisa? Alguém. Quem precisa, precisa de algo. Precisa de quê? O verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Ó. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De ajuda, objeto indireto.
Quando você acrescenta o vocábulo se junto a um verbo transitivo indireto, esse se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Tá? Aí, se o se é índice de determinação do sujeito, turma, a regra vai exigir que o verbo permaneça na terceira pessoa do singular. Se o se é índice de determinação do sujeito, o verbo precisa permanecer na terceira pessoa do singular. Aí, quer ver? Vem cá na questão. Ó, ele falou que esse se aqui, ele está sendo usado para indeterminar o sujeito. Tá bom? Tá, lê o texto aí comigo, ó. O processo judicial restaura a verdade dos fatos, o agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a reparação devida. Muitas vezes não se persegue o encarceramento do agressor. Quem é que persegue? Alguém. Quem persegue, persegue alguma coisa. Ó. Persegue o quê? Não persegue o quê? O encarceramento do agressor. Aí você vai lá e acrescenta o vocábulo se, tá vendo? Você acrescenta o vocábulo se, junta um VTD. Automaticamente o objeto direto vira sujeito e esse se vai ser chamado de PA. Pronome passivador, partícula passivadora. E não índice de indeterminação do sujeito, como propôs a questão. Tá? Então, não se persegue o encarceramento do agressor, na ideia de que o encarceramento desse agressor não é perseguido. Está fazendo sentido para você? Conta para mim se faz sentido aqui o que eu estou mostrando para você. O encarceramento do agressor não é perseguido. Boa, meu pro. Boa, bom demais. Legal? Vamos trazer mais um exemplo aqui só para reforçar? Peraí, deixa eu ver aqui qual foi a cor que eu usei. Eu usei azul, vamos manter o azul. Bom, atribui-se às aranhas um comportamento cruel. Olha aqui, ó. Quem é que atribui? A alguém. Quem atribui algo a alguém. Ó, atribui o quê? Um comportamento cruel, objeto direto, a quem? As aranhas, objeto indireto. Então, o verbo atribuir aqui, ó, é VTDI. Tá vendo que ele acrescentou se? Quando ele acrescentou se junto a um VTDI, basta ter o objeto direto. O objeto direto passa a ser sujeito e esse se vai ser chamado de PA. Atribui-se um comportamento cruel, na ideia de que um comportamento cruel é atribuído às aranhas. Tá? Atribui-se comportamento cruel, quer dizer que o comportamento cruel, ele é atribuído às aranhas. Ó, no Brasil, obedece-se a leis obsoletas. Não é obsoleta não, é obsoletas, né? Como se tivesse uma cita aguda. Quem obedece? Obedece a alguma coisa. O verbo é transitivo e indireto. Obedece a alguém. Obedece a quê? Professor, mas há leis obsoletas? É, porque aqui você poderia dizer que obedece-se às leis. Você pode tanto usar o a sem o sinal indicativo de crase, ou você pode dizer o as. Obedece-se às leis. As duas formas estão corretas. Ele vai lá e acrescenta o se, junta um verbo transitivo indireto. Qual a função desse se? Índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Beleza? Então tem que dominar a função do se. Vamos ver uma questãozinha aqui de prova? Olha só. Na forma afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Ele fala que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Ó, vamos analisar primeiro aqui. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Quem é que afirma? Quem? E aí afirma-se isso. Aqui, ó. Tá vendo que coube um isso? Afirma-se isso. Se coube um isso, quer dizer para mim que a palavrinha que, esse que, é uma conjunção integrante. Tá? Se o que é conjunção integrante, ele introduziu oração subordinada de natureza substantiva. Oração subordinada substantiva. E aí, olha só. Quem afirma, afirma alguma coisa. Afirmar o quê? O verbo afirmar aqui, ele é um verbo transitivo direto. Afirma o quê? Afirma isso. Então, vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas,
Tá vendo que ele acrescenta o se? Quando ele acrescenta o se, junto a um verbo transitivo direto, o que era objeto direto passa a ser sujeito. Afinal, esse se é uma PA, esse é uma partícula passivadora. Aqui você pode falar que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tem um sujeito aqui, nesse caso um sujeito oracional, que está em voz passiva. Mas, voltando à pergunta, a questão falou que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Olha, deixa aqui, ó. Vou ficar aqui, na verdade, ó. Quem é que afirma? Quem é que afirma que a justiça não diz respeito à argumentação racional? Não sei. Só mas tem não, sujeito tem. Mas eu não sei quem é que tá. Esse sujeito ele é um sujeito passivo. Ele é um sujeito que sofre ação. Eu não sei quem é o cara que é responsável pela ação de afirmar. Eu não sei quem é, tá? Beleza. Ah, então essa questão aí, professor, é uma questão que está certa, né? Que não existe. Questão errada. Ué, professor, não entendi. Eu não sei quem é que afirma, mas alguém afirma. O problema é falar que não existe. Existir alguém? Existe. Eu só não sei quem é. Turma, quem é que afirma? Quem é que afirma? Alguém. Você concorda aqui, ó? Alguém afirma? Mas quem é esse alguém? Não sei. Não sei. Falar que não existe seria no caso do verbo haver, que aí é um verbo impessoal. Aí é falar que não existe. Aí tudo bem, no caso do verbo haver, que é um verbo impessoal, o sujeito é inexistente. Aí não existe. Mas aqui eu não sei quem é, ele só não está definido, ele só não está determinado. É maldosa essa questão, eu acho difícil essa questão aí. Ó. Falar que não existe, esse é o problema. Existir? Existe. Alguém afirma. Quem? Não sei. Está indeterminado. Um verbo impessoal, por exemplo, ó, chover. Chover é verbo impessoal. Esse verbo, eu não sei quem é que afirma que é ação de chover. Não tem, ué. Ele chove? Ele choveu? Não pode. Aí o sujeito é inexistente. Ali não existe um agente responsável pela ação de chover. Ali não existe mesmo. Agora, aqui existe. Eu só não sei quem é. Tá bom? Boa questão. Bora lá, questão 8. No terceiro parágrafo, a partícula C é empregada em ambas as ocorrências como índice de determinação do sujeito, o que confere maior formalidade ao texto. Vamos ler o texto. Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha em essencial correlação com os outros da mais diversa natureza. Ó, a justiça nunca põe quem? Ela nunca põe a si mesma como um problema isolado, porque ela sempre acha a si mesma em essencial correlação. Quer dizer que esse si aqui, ó, ele é pronome reflexivo nos dois casos, né? Porque você tem até a justiça aqui, ó, como sendo nosso sujeito. Não tem como falar em índice de indeterminação do sujeito, né? Você tem aqui pronome reflexivo. O sujeito está expresso ali para você, tá bom? 9. Nos trechos, Florencio preparou-se e Florencio entregou-se. A partícula C classifica-se como pronome passivador? Vou te dar uma dica. Toda vez que você olhar para o verbo, procurar o sujeito e achar, quem foi que preparou? Florencio. Quem foi que entregou? Florencio. Toda vez que você olhar para o verbo e achar o sujeito, se ele não é índice de determinação do sujeito, não tem como ser índice, e também não tem como ser PA, porque a partícula passivadora, ela habilita um objeto direto a se tornar sujeito. Então ele não é índice, não é PA. Preparou aqui a si mesmo, esse si aqui, ó, é pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Questão errada, porque falou que seria pronome passivador. Questão 10. A oração de produzir materiais preciosos e o termo de energia elétrica desempenham a mesma função sintática? Bora ver. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos. Ó, a natureza é capaz disso, de produzir materiais preciosos. Tá vendo como disso, né? Se como disso quer dizer que eu tenho aqui dentro oração subordinada de natureza substantiva. Acabou aí? Não. Tá vendo que capaz é um nome e essa oração é preposicionada? Quer dizer que eu tenho oração subordinada substantiva, completiva
nominal. Está ligado a um nome, a um adjetivo. A oração preposicionada, quando está ligada a um nome, ela vai ser completiva nominal. A natureza é capaz? Ela é capaz disso. Né? Então é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre. Condutor de energia elétrica. De energia elétrica é um termo preposicionado ligado ao substantivo condutor, que é substantivo abstrato, pois veio do verbo conduzir. Aí agora você vai ter que interpretar. Vou te dar um exemplo aqui só para você não errar essa questão na hora da prova. Ó. Amor de mãe, amor à mãe. Queremos saber a função desses termos aí preposicionados, de mãe e a mãe. Ambos ligados aqui à palavra amor. Amor que é um substantivo abstrato, pois é um sentimento. Então você vai ter que interpretar para saber se ele é complemento nominal ou se ele é adjunta de nominal. No primeiro exemplo, amor de mãe. A mãe ama ou a mãe é amada? Amor de mãe, professor, ela é que ama. Ela tem esse amor. Então você tem aqui dentro uma relação ativa, ela ama, tá? Amor de mãe, é ela que ama. Se a relação é ativa, eu tenho adjunto adnominal. No segundo exemplo, amor à mãe. Você está vendo que agora é uma relação passiva? Amor à mãe. Relação de passividade agora. A mãe aqui, ela é amada. É um amor que recai sobre ela. E aí eu terei complemento nominal. É um amor à mãe. Condutor de energia elétrica. A energia elétrica, ela conduz ou ela é conduzida? Lê o texto todo. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre. Condutor de energia elétrica. Professor, a energia elétrica aqui, então, ela é conduzida. Isso, ela é conduzida, porque o ouro e o cobre que conduzem a energia elétrica. A energia elétrica, ela não conduz nada. A energia elétrica, ela não conduz, ela é conduzida. Por exemplo, nós, seres humanos, somos condutores de energia elétrica. Nós conduzimos a energia. Né? Você passar por nós, você deve ter um mundo no choque, né? Tá vendo? Então, a energia elétrica, ela pratica, ou melhor, ela sofre ação, né? Ela é conduzida, ela sofre ação. Se ela sofre ação, eu tenho o quê? Complemento nominal. Só pegar essa mesma ideia, da ideia da passividade. Desempenha a mesma função? Desempenha. Porque é uma função aqui, turma, de complemento nominal. Essa é a função sintática, tá bom? Questão 10, questão correta. Vamos à questão número 11. Estaria mantida a correção gramatical no texto caso fosse inserido logo após a forma verbal dizendo o pronome lhe. Dizendo-lhe. Elemento que exerceria a função de complemento indireto, ou seja, objeto indireto. Retomando por coesão, por ligação, Marconi. Vamos ler o texto? Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano, mas um funcionário descartou a ideia, dizendo que era melhor apresentá-la em um manicômio. Aí ele propõe aqui, ó, dizendo-lhe. Olha só, quem diz algo a alguém. Dizendo isso, que era melhor apresentá-la em um manicômio, objeto direto. Dizendo isso a alguém, a ele, a ela. Esse lhe é objeto indireto, que retoma no texto Marconi. Ó, lê o texto. Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano, mas um funcionário descartou a ideia, dizendo ao Marconi, que era melhor apresentá-la em um manicômio. Questão 11. Questão que está correta, né? Porque você tem ali, ó, posso colocar o lhe, né? E não poderia ser antes do verbo, teria que ser depois mesmo, que o pronome não inicia a frase. Esse lhe desempenharia a função de complemento indireto, objeto indireto, e retomaria por coesão, por conexão, Marconi. Item 11, item 7. Vamos ao item 12, para fecharmos aqui. A substituição do pronome o em reduzir o a artigos por lhe preservaria a coesão gramatical do texto? Item errado. Nem precisa voltar no texto. O item está errado. Tá? Vou deixar aqui mesmo. Ó. Quando você tiver os pronomes lhe e lhes, ele vai desempenhar a função de objeto indireto. Quando você tiver os pronomes o, a, os, as, ele vai desempenhar a função sintática de objeto direto. Você não pode substituir o lhe pelo o, ou vice-versa. Nunca você vai fazer essa troca aí. Você não faz essa substituição aí dentro. Tá bom?
Então fique atento aí, por isso que a tal substituição preservaria? Não, professor, não preservaria a correção gramatical do texto, tá bom? É isso, turma. Então é isso, turma. Chegamos ao final da nossa aula. E que aula! Espero que você tenha curtido. Então, por favor, se curtiu mesmo, eu peço só para você deixar um like, deixa aquela curtida do professor Lucas. Isso ajuda demais a crescer o nosso canal. E também faça um comentário aqui embaixo, né? Faça um comentário para o professor Lucas. Qualquer comentário já vai ajudar e vai ajudar muito, tá bom? E se você não é inscrito, corra agora e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado! Desejo a você bons dias e bons estudos aqui conosco. Aqui comigo, principalmente, tá bom? Fique com Deus. Um abraço do lucasLemos.pro.